Aleluia. Querido, eu quero profetizar você blindado essa manhã em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Domingo passado nós falamos sobre Baraque. Quem teve uma semana Baraque, não é? Baraque quer dizer duas coisas: abençoado e ajoelhado. Ajoelhado ou abençoado é a mesma palavra hebraica, Baraque. Tem uma diferençazinha, tem um H, né? Quando fala referindo-se a estar ajoelhado. E essas duas palavras se misturam, porque todo mundo que se ajoelha é abençoado, todo mundo que se prostra. Falamos sobre Maria, 3 vezes mencionada na Bíblia, 3 vezes aos pés de Jesus. Primeiro ouvindo as palavras do Senhor, aprendendo, depois chorando pela morte de Lázaro, depois derramando perfume caríssimo. Nos 3 momentos, Jesus tomou a defesa dela. Primeiro ela está prostrada ouvindo, Marta falava: o senhor vai deixar ela aí? Não, ela escolheu a melhor parte, ela vai continuar aqui, amém, gente, né? Depois ela está chorando, Jesus chora com ela, e não é porque Lázaro está morto que ele vai ressuscitar dali a pouco, ele chora porque ele se compadece, ele chora porque ele sente a nossa dor. Terceiro, ela derrama o perfume e as pessoas dizem: que desperdício. E Jesus fala: não, deixa ela fazer o que está fazendo, porque ela está se antecipando para o meu sepultamento. Então Jesus toma a defesa de quem está aos pés dele, amém, gente? Ele entra na guerra de quem está aos pés dele. Nós estamos aos pés do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos renovar essa semana Baraque de novo? O que você acha, hein? Não é? Semana, 3 vezes, o nosso acordo foi ajoelhar-se 3 vezes por dia, como Daniel fazia, derramando seu coração aos pés do nosso Deus. Hoje eu quero trabalhar um tema: blindagem dupla. Diga comigo: blindagem dupla. Você está blindado, você sabia disso ou não? E a pergunta aqui: em que áreas, em que situações da vida eu posso ter certeza que eu estou blindado? Em quais áreas eu estou vulnerável? O que é possível acontecer na vida de um crente e o que não é possível acontecer na vida de um crente? Até onde eu posso ter certeza, isso aqui nunca vai acontecer na minha vida, porque eu estou blindado contra isso. E quais são as coisas que podem acontecer eventualmente? A blindagem permite algumas batalhas, o que é possível, o que não é possível. E eu quero trabalhar com 2 blindagens, elas estão interligadas, seria mais ou menos a mesma, com 2 facetas, mas eu quero distinguir uma da outra, justamente para criar um desafio em nosso coração. E eu quero partir daquele episódio entre Balaão e o povo de Israel. Tem uma frase ali que me impressiona, toda vez que eu leio eu falo: uau! Vamos abrir a palavra em Números 23, versículos 20 a 23. Números 23, versos 20 a 23. Eu vou mandar para a mídia aí, mídia, uma figura que eu vou pedir que vocês projetem daqui a pouco, tá bom? Não agora, mas daqui a pouco vocês vão me ajudar. Eu acho que isso vai ajudar a gente a enxergar um pouquinho mais. Vamos ler esse texto aqui. Recebi uma ordem, puder colocar aqui a ARA ou uma nova atualizada, Almeida atualizada, uma das duas, que aí eu fico mais em sintonia com o que eu estou usando aqui, por favor, tá? Tá tudo bem aqui, essa versão maravilhosa também, mas só mesmo para a gente usar a terminologia parecida. Se a mídia puder mudar para nós, a nova tradução aqui, tá ótimo, perfeita. Eis que para abençoar, recebi ordem. Balaão está lá no alto de um monte, olhando o povo de Israel lá embaixo, tentando amaldiçoá-los por contratação de Balaque. Balaque era o rei dos amonitas, e ele entendeu que esse povo, nada segura esse povo, só mesmo se eles têm uma força espiritual, vou ter que usar uma arma espiritual. Ele está tentando usar uma arma espiritual contra o povo abençoado, mas Balaão diz: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Que frase, que frase. Aí ele continua: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. E no meio dele, no meio desse povo, se ouvem aclamações ao seu rei, que é o nosso Deus. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Quem está forte aí em nome de Jesus? E o versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento. Repete essa frase.
Encantamento aqui é uma obra de feitiçaria, é um artifício de uma feitiçaria qualquer. Não vale tentar criar encantamentos, magias, obras de feitiçaria, nada disso vale. Ele está dizendo contra Jacó, contra o povo de Deus, Jacó, Israel. Não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá, não consegui ver lá, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Quem diz amém? Um homem tentando lançar uma palavra de maldição, ele fala, não tem jeito de amaldiçoar esse povo, porque esse povo está abençoado, esse povo está, uma outra expressão ainda, blindado. Obrigado, só para encaixar com o meu tema, esse povo está blindado. Profetiza para o seu vizinho, você está blindado. Você está blindado. O que é uma blindagem? Deixa eu contar um episódio que ocorreu conosco lá em São Paulo. Nós moramos 15, 16 anos em São Paulo. Primeiro ano que a gente estava abrindo a igreja, tinha um banco do lado da igreja, e eu estacionava de vez em quando no estacionamento do banco. Esse dia eu desci a rampa e fiquei esperando uma vaga. Eu vi que desceu um senhor, entrou no carro que estava do lado, eu fiquei do lado dele esperando ele tirar o carro para eu pôr na vaga. E no que o cara entrou e fechou a porta, veio um cidadão e sacou uma arma assim na frente do para-brisa e falou, abre o carro. Na hora que eu vi aquilo, o que você acha que eu senti? Uma alegria. Eu senti receio. Crente não tem medo, tem receio, não é isso, né? Eu falei, uau, misericórdia. Eu afundei assim e eu não quis ver mais nada, eu vou ficar escondido aqui no meu carro. De repente eu vi, pá, um tiro. Eu falei, o cara atirou. E eu abri a porta do carona, porque eu estava do lado do carro. Eu abri a porta do carona e fui engatinhando fora ali, ó. Na hora que eu fui ver, o cara continuava dentro do carro, normal, o carro dele era blindado. E o assaltante viu que era blindado, pulou na moto e foi embora. E eu, até voltar ao normal, né? E eu aqui olhando, fui lá, e o cara que gerencia o estacionamento falou, viu que coisa interessante? O motorista, ele estava inabalável. E quando levou um tiro, ficou a marquinha no para-brisa, a bala não atravessou, né? Eu saí de lá com vontade de fazer uma coisa, o que você acha? Comprar um carro blindado. E comprei um carro velhão, mas blindado, né? Derrubado, o carro andava torto assim, mas estava blindado, né? Porque aquilo mexeu comigo, eu fiquei, que é isso? São Paulo é isso tudo, não é? A gente ouvia da Atena falando, né? São Paulo, né? E de fato impressionou. Bom, aquilo, depois a gente acostumou, foi a única vez que eu vi alguma coisa mais violenta em São Paulo, foi no primeiro, o diabo estava querendo me intimidar, né? E pior que eu tinha uma reunião logo àquela hora, eu saí do carro meio assim, e tinha um povo que veio lá do sul do país, para ouvir o que a gente estava fazendo. Eu falei, senta aí gente, deixa eu... Pois bem, a terra, Deus criou uma blindagem invisível nesse planeta. Os campos magnéticos da terra repelem radiação do sol. Se não houvesse isso, a terra estaria completamente afetada. Não, essa radiação ela é repelida pelo campo magnético. Alguns planetas do nosso sistema solar, especialmente Júpiter, que é 300 vezes maior que a Terra, tem um campo gravitacional imenso. Meteoros que viriam em direção, asteroides que viriam em direção à Terra, são atraídos pela gravidade de Júpiter. Então ela desvia. Se tirasse Júpiter, a Terra estava lascada. Seria atingido por muitos asteroides. Não, Júpiter é um escudo invisível. Nós nem sabemos disso, mas está lá. E alguns asteroides que escapam, existe ao redor desse planeta uma camada imensa, uma camada atmosférica, e os meteoros entram e eles são consumidos, eles incendeiam e dissipam no ar. A gente nem sabe disso. Deus criou blindagens. Existem blindagens, são só exemplos. Infinitamente maior é a blindagem espiritual que está sobre você.
Nós temos uma blindagem. Balaão está tentando amaldiçoar um povo que não cabe maldição na vida deles. É um povo abençoado. Você é um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado. Amém? Agora, essa blindagem, ela tem dupla camada. E é tão importante entender isso. São dois níveis interligados. Bom, a gente sempre vê noticiários falando sobre o domo de ferro. O que é o domo de ferro? É um sistema de proteção do Estado de Israel contra mísseis. Então eles têm um sistema de radares muito apurado, de muita precisão. E quando eles detectam um míssil chegando, aquele sistema mede exatamente a distância, velocidade e tal, e solta um outro míssil contra. Um contra-ataque, não é, aquele míssil vai e atinge o míssil que estava vindo no ar e o dissipa. E nós estamos vendo assim que quando eles jogam muito, aquilo vence a capacidade do sistema antiaéreo ali de defesa, e alguns mísseis acabam acertando o país, né? E se no Israel natural aquela blindagem é parcial, no Israel espiritual a blindagem é plena. Não tem míssil que atravessa essa blindagem. Quem diz amém, amém, gente? Não tem seta do diabo que tem capacidade de atravessar essa proteção invisível que está sobre o povo de Deus. Tem um anjo acampado ao seu lado. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. A palavra da vitória, ela repousa sobre você. O maligno não pode tocar você. A Bíblia diz, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Eu já contei aqui de um pastor velhinho, pastor Almir. Ele era lá da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Um pastor para expulsar demônio, meio estilo Rui assim, mas ele era um pastor, é o cara de expulsar demônio mais sereno que eu já conheci. Normalmente expulsador de demônio é ninja, né? Um para trás, ó. Esse homem não, ele falava assim, ele afrontava o diabo e falava, demônio, ô cabra, você está amarrado. Aí o demônio caiu de joelho, né? E ele tinha assim e ele contou uma vez porque o ministério dele começou a libertar muita gente saindo do crime, da feitiçaria. E um feiticeiro qualquer lá mandou uma ameaça para ele, falou, olha, para de fazer o que você está fazendo, senão eu vou fazer uma obra de feitiçaria contra você aqui no meu centro, no meu terreiro. Aí ele mandou um recado para ele, fala para ele, para não colocar a minha foto lá não, porque se a minha foto entrar no terreiro dele, o terreiro dele vai fechar. Ele era um cara interessante, né? Que é uma convicção. Esse mesmo cidadão, esse mesmo pastor, disse que um dia ele foi deixa eu correr aqui, senão não consigo pronunciar a palavra, né? Mas alguém chegou para ele e falou, o senhor que trabalha com muita libertação, o senhor não podia usar gravata não, que vai que um dia um demônio pega a gravata, puxa e te enforca. Isso logo antes do culto. Aí a pessoa falou, usa aquela gravata que é um ganchinho assim, em vez dela dar um laço no pescoço, é um ganchinho, é falso, ela imita um nó aqui, mas é só um ganchinho. Ele falou, tá. Ele não falou, nem respondi nada para a pessoa. Aí manifestou um demônio lá no culto, ele está amarrado, tal, falou, demônio lá de joelho, pega a minha gravata. Aí o endemoniado, minha mão na gravata, soltava. Pega a minha gravata, demônio. Pegava e soltava. Aí ele falou, me enforca. Você não disse lá na boca da pessoa lá que você ia me enforcar? Aí o demônio falou assim, ó, a gente joga nesse colar. Você acredita nisso? Que coisa, o diabo sabe do limite que ele tem. O diabo sabe que ele não pode tocar você, mas ele simula como se pudesse. Ele grita, ele faz um barulho tremendo, ele manda ameaças. Elias era um cara blindado. Não, Jezabel mandou uma ameaça e entrou. A gente joga, se colar, colou, no Elias colou. O cara ficou abalado, tremeu, perdeu tudo, temporariamente, jogou fora, né, o chamado, Deus devolveu para ele, né? Deus falou, não estou aceitando de volta não, pega aí outra vez, né? Mas
Essa é a batalha. Por que é tão importante o tema que nós estamos lidando aqui hoje? Eu preciso entender que posição nós ocupamos no mundo espiritual. E você está blindado em nome de Jesus. Porém, contudo, todavia e entretanto, essa história de Balaão não termina bem. Se você conhece a Bíblia, você já ouviu falar de Baal Peor. Baal Peor é o lugar próximo a esse lugar em que aconteceu esse episódio em que Balaão não consegue amaldiçoar Israel. Projeta para mim a figurazinha que eu mandei para vocês aí, mídia, por favor. O que Balaão viu quando olhou para Israel? Essa foi a imagem. Essa figurinha aqui é a simulação entre Balaão e Balaque, tentando amaldiçoar esse povo. Quando eles olham lá de cima do monte, é assim que Israel marchava. Eles tinham, as tribos eram distribuídas 3 tribos para cada lado, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. E no centro das tribos estava o que, gente? O tabernáculo. O tabernáculo. Quando Balaão diz, o seu rei, se ouvem aclamações ao seu rei. O seu rei está no meio deles. É isso aqui que ele está dizendo. Eu estou vendo que no meio desse arraial tem a presença do Todo-Poderoso. E é isso que torna o arraial intocável. Eles estão vendo o centro de tudo, é o Todo-Poderoso. E ele está dizendo, como é que eu vou amaldiçoar um povo que está cercando o santuário de Deus, que tem conexão com o Todo-Poderoso? Agora, como é que termina a história? O Novo Testamento explica mais do que o Antigo Testamento explica. O Antigo Testamento dá a entender, mas se você não lê com muita atenção, você não percebe. Balaão está sendo seduzido por Balaque. Balaque é o rei dos amonitas, e o cara é muito sedutor. Balaque manda os príncipes para dizer, vem cá Balaão, quero contratar você. Ele dispensa, porque Deus falou, manda esse povo embora. Eu não estou nesse projeto, manda embora. E ele manda embora. Aí Balaque manda príncipes mais nobres, com mais correntes de ouro, com mais pompa. E eles chegam impressionando. E Balaão, tá bom, então eu vou perguntar se Deus quer que eu vá. Deus já falou para não ir, não insiste. Mas ele vai. E ele vai no meio do caminho. Você lembra que acontece uma situação curiosa? Ele vai de mula e um anjo se coloca à frente, tentando impedir, que a jumenta avance. E a jumenta desvia para um lado, ele bate nela, desvia para o outro, ele bate nela, desvia outra vez, bate nela. Aí chega uma hora que o anjo, eles estão passando entre 2 pedras, e não tem para onde a jumenta fugir. A jumenta se desmonta, ela se deixa cair, porque ela vê o anjo. Só que ela vê o anjo e Balaão não vê. Quem é mais jumento, gente? O profeta que está em cima não vê, a jumenta viu o anjo. E aí, para acordar a insensatez do profeta, se der tempo hoje eu vou chegar nisso, na insensatez do profeta. Essa expressão me incomoda muito. A insensatez do profeta. Deus fez a jumenta falar. Quem aqui conversaria com uma jumenta? Você está andando, a jumenta fala, boa tarde, bom dia, como vai? O que você faz? Mão para trás de joelho agora, né? Eu não vou, não, Balaão, açoita a jumenta fala, por que você está me açoitando? Aí ele fala, porque você não está me obedecendo? A jumenta fala, mas por tanto tempo que eu te sirvo, quantas vezes eu fiz isso? Você não reconhece o tempo que eu estou? Sim, mas se eu tivesse uma espada eu te matava. Aí na hora que Deus abre os olhos, ele vê o anjo com a espada. E o anjo fala, olha, eu estou impedindo esse caminho que desagrada o céu. E você não viu, mas a jumenta viu. Eu agora deveria deixar a jumenta viva e matar você. O anjo diz isso para ele. Você está entendendo o grau da complicação do cenário? Bom, aí ele vai e ocorre o que nós estamos lendo aqui, ele abençoa. Termina o cenário, Balaque fala, poxa, eu trouxe você para amaldiçoar, você abençoou. 3 vezes você abençoou. E a frase final foi, eu te honraria com grandes prêmios, mas Deus privou você disso.
vira as costas e vai embora. Sabe aquela vitória com gosto de derrota? É Balaão, ele venceu, porque ele não cedeu, mas quando ele vê a frase, eu ia te dar muitos prêmios, mas Deus impediu que você recebesse e vai embora. Balaão, ao invés de ficar, uau, venci, ele fica, uau, perdi. E aquilo mexe com ele. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele amou o prêmio da injustiça. Aí entra o desfecho terrível. Ele chama Balaque e fala, Balaque, é o seguinte, você quer mesmo amaldiçoar esse povo? Esquece de ficar tentando jogar uma palavra de maldição, porque isso não acerta esse povo. Você quer amaldiçoar esse povo? Pegue as mulheres desse povo, leve, seduzam os homens, conquistem os homens, façam os homens caírem como trouxa aos pés delas, porque o homem apaixonado é trouxa, para valer, né? Apaixonado para o mal, né? Para o bem não, aqui eu sou maravilhosamente apaixonado. Mas o cara, ele fica sem critério. O homem apaixonado, ele está seduzido. Mulheres se acham, meu, você acha que ele jogou umas barangas na mão deles? Não, pegou as mais sedutoras, uma coisa tremenda. Envolver os homens envolvidos por elas foram para a prostituição e para a idolatria. Aí a maldição entrou no povo. Com isso, nós percebemos que o diabo tem duas estratégias. Pay attention, please. Ou o diabo ataca, ou o diabo seduz. Quando o maligno viu que o ataque não basta, ele muda a estratégia. E é aqui que entra a segunda dimensão do escudo, da blindagem. Não adianta o mundo espiritual me blindar, se eu não blindo o meu coração. Existe uma blindagem que é espiritual, existe uma blindagem que é pessoal. Uma blindagem se dá no mundo invisível, outra blindagem se dá aqui, por escolha. Uma é atribuída a Deus, é Deus me blindando. Outra é atribuída a mim, eu blindando o meu coração. Dá um amém de crente. Meu irmão, e essa aqui está ligada com aquela de lá. Tem gente que vive no pecado e quer que Deus o proteja, o guarde. Esquece. Quebrou a aliança que protege. Vamos fazer uma incursão bíblica aqui. Quando você pega, por exemplo, a história de José. José estava blindado de quê? E ele não estava blindado do quê? Quais eram as áreas de blindagem da vida de José do Egito? Ele estava blindado de que os irmãos o odiassem? Não. Ele estava blindado de que os irmãos criassem uma emboscada contra ele? Não. Ele estava blindado que os irmãos o matassem? Sim, sim. O plano era matá-lo, mas Deus falou, alto lá. Eu vou usar essa carnalidade de vocês aí, inclusive, mas toca nele não. Aí eles jogam na cova, uma cova seca, né, uma cisterna seca, e pretendendo matá-lo. Aí Deus refreia. Então existe uma blindagem. Deus permite a pressão, a luta até um certo nível. Dá um amém de crente. Meu irmão, Deus delimita. Você acha que o diabo vai fazendo o que pode, que quer, que dá na cabeça dele? Não. O maligno só entra no nosso território naquilo que pontualmente, exclusivamente, de maneira muito definida por Deus, Deus permitiu. E sempre que Deus permitiu uma pequena fresta na blindagem, é porque existe um propósito para fortalecer a blindagem interna e levar você a um novo estágio. Dá um amém, amém? Então José não vai sofrer em vão, não existe sofrimento em vão no reino. E não foi acidental, foi intencional, proposital, Deus tinha um plano. Então José é vendido como escravo. A blindagem não impediu José de chorar, de se tornar um escravo, de entrar no Egito assim. E aí a blindagem interna entra em xeque. Porque agora você vai ter que resolver se você fica amargurado com Deus, se você odeia seus irmãos, se você quer pôr fogo no Egito, ou se você serve a Deus no novo lugar que Ele permitiu você de estar. É aí a blindagem do coração sendo exercida. Amém ou não, gente? E José vai blindando o coração. Não aceita amargura, não deixa a Deus. Deus vai cumprir o sonho dele na minha vida. Deus tem um plano, Deus está soberano sobre tudo. José está com a blindagem interior sendo fortalecida. Ele
ele está podendo escolher blindar mais o seu próprio coração. Até que Deus vira a história de José. E ele sai da prisão. Olha o detalhe, ele está sendo atacado, vendido como escravo, é ataque. O diabo viu, não consegui derrubar, vou mudar. Sedução. Aí vem a mulher de Potifar, a Potifeia, né? Potilinda, porque o diabo não usa, né? Aquela mulher tenta seduzi-lo, ele rejeita, está amarrado, pula a janela. Ou seja, ele está blindando o coração cada vez mais. Então perceba que essa interação do mundo espiritual com você sempre visa colocar você num nível de blindagem maior. Vamos pegar uma história mais complicada da Bíblia. Jó. Primeiro capítulo de Jó. No mundo espiritual tem uma reunião qualquer lá, o diabo fala para Deus, aliás foi Deus que começou o assunto. Você observou meu servo Jó, íntegro, justo, que se desvia do mal, temente a Deus, ele é o melhor da terra. Aí o diabo fala assim, o Senhor não cercou ele com uma cerca de proteção? Tudo que ele tem está intocável. É quase que o diabo falando assim até eu. O diabo provoca um assunto no céu, como se Deus tivesse que nos subornar com as bênçãos para sermos fiéis a Ele. Leva essa frase para casa, pensa nisso depois. Essa é a argumentação do diabo. Deus falou, pois eu te autorizo a tocar nas coisas dele. Então deixa eu já criar aqui um alívio para a sua alma. Existe um chamado muito específico para a vida de Jó. Jó foi chamado, é quase um mártir. É verdade que Deus livra da morte, livrou os 3 amigos de Daniel, livrou Daniel da cova dos leões, mas de vez em quando Deus elege alguém para virar mártir. E tem muitos mártires na Bíblia. É importante entender isso. E quando Deus seleciona alguém para uma coisa específica, Deus vai dar uma graça especial, Deus vai fazer alguma coisa diferente com ele, porque é um chamado específico. Quem entendeu, diga amém. Então você não é Jó, é muito pouco provável que você seja mais um Jó. Eu acho que só cabe um Jó na história da humanidade, para virar de um modelo e todo mundo falar entendi, pronto, entendeu, beleza. Então Deus tirou parcialmente a blindagem de Jó. Porque, de novo, Deus tinha um propósito muito maior. E Jó, coitado, perde tudo. Meu Deus, só que ele perdeu lá de fora e ele ficou intocável. Deus manteve uma blindagem dele. Aí o diabo volta e fala, também, o senhor não tocou nele? Pele por pele, quero ver quem não amaldiçoa a Deus. Aí Deus fala, então você está permitido, não toca na vida dele, mas pode, não tira a vida dele, pode. Aí Jó, uma doença, pé a cabeça, foi terrível. Aí a história de Jó acontece no livro inteiro. Você percebe aquela batalha, aquela crise. Ele não entende, ele chora, ele lamenta, mas ele não amaldiçoa Deus, mas ele fala, Deus, eu não estou entendendo. Quem já falou, não estou entendendo para Deus? Eu também já, todo mundo já, né? E lá na frente, quando Deus se revela de verdade, Jó diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Pergunta, igreja, pergunta. O Jó do final do livro tem a mesma blindagem do Jó do início do livro? O Jó do final do livro é muito mais blindado do que o Jó do início do livro. Aonde aumentou a blindagem dele? No coração. É outro grau de conhecimento de Deus. É outra percepção de Deus. Então, as lutas que te acometem não são descuido do escudo invisível de Deus na sua vida. Deus permite que um golpe te atinja, de vez em quando te abala, porque Deus quer atingir outro nível de blindagem, a do seu coração. É de você dizer, Senhor, eu não vou me vender, eu não vou ceder, eu não vou te amaldiçoar, eu não vou te deixar, eu não vou me amargurar, eu não vou me deixar seduzir. Senhor, o meu coração está blindado pela decisão de servir o Senhor nessa terra. Davi, mesma coisa, perseguido.
Por que o reinado de Davi foi um sucesso, de Saul foi um fracasso? Porque Saul desceu no trono de helicóptero. Ele não foi trabalhado para virar rei. Foi ungido um dia, ele já está reinando. Davi, Deus falou: Davi, eu vou preparar você para ser um grande rei. E dá-lhe perseguição, 13 anos padecendo perseguição. Porque isso vai criando resistência, valores espirituais, decisão pelo reino, decisão pelo reino, decisão pelo reino. Os dias de lágrimas da sua vida são, dentre os dias todos, são os dos dias mais importantes da sua história. São os dias que você chora, porque naquele dia Deus está blindando você do lado de dentro. Deus está te dando a chance de dizer: Senhor, eu não retrocedo, eu não volto atrás, eu não deixo de crer no Senhor, eu vou me manter de pé até o final da minha vida. Amém. Vamos falar um pouquinho do acursoado do Balaão, não? No começo da história, Balaão e o povo de Israel estão do mesmo lado. Balaão é chamado de profeta. Deus fala com ele. Tardiamente ele viu o anjo conversou com ele. Foi tardio, mas viu. Ele profetizou de Jesus: uma estrela procederá de Jacó, um cetro se erguerá em Israel. Meu, Balaão está do lado do povo de Deus, ele serve o mesmo Deus. Porém, contudo, todavia e entretanto, esse homem não tinha blindagem no coração. Ele se vendeu, ele se entregou, ele cedeu, e ele terminou como um feiticeiro. Um cara que começou como profeta termina como um feiticeiro. E ele foi a causa da maldição entrar em Israel. Um povo blindado deixou de ser blindado porque ele criou uma sedução. E onde o pecado entrou, a bênção vai embora, a proteção vai embora. E aí eu quero abrir com você esse texto lá de 2 Pedro. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 16. Podemos ler o 15 e 16 para dar uma compreensão maior do texto. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? De Balaão. Balaão virou a referência de alguém que esteve no caminho correto e se desviou dele. E eles se desviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa da injustiça, o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio. Atenção, igreja linda de Jesus. Não é só o reino de Deus que te oferece prêmio, não. O reino das trevas também oferece. Alguém disse que se você serve a Deus por dinheiro, é perigoso você se vender por um valor a mais para o diabo, né? Se o que me mantém firme é alguma coisa que eu recebo de Deus, o diabo já vai tentar cobrir a oferta. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, amém, povo de Deus? Ele é o Senhor da nossa vida, ponto final. Não, mas Ele amou o prêmio da injustiça, havia uma premiação. E aí, o que a Bíblia diz? Verso 16: recebeu porém castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, uma jumenta, falando com voz humana, misericórdia. Que mais? Refreou a insensatez do profeta. Essas duas palavras não combinam, profeta e insensatez, não combinam. Porque o profeta, teoricamente, é a solução de Deus contra a insensatez da terra. O profeta vem para refrear a insensatez da terra. O profeta confronta a insensatez dos homens. O profeta é a voz que freia a insensatez. Quem entendeu? Dá amém.
O que é insensatez? Insensatez é essa tolice, é essa cegueira, é essa atitude estúpida do ser humano de ir contra as coisas sagradas, de se desviar do caminho. Não. O homem que foi chamado para vencer a insensatez se tornou insensato. E Deus tem que usar um animal irracional para confrontar um ser racional. Essa ironia do céu está dizendo: você está mais irracional que esse bicho do seu lado. Então a insensatez, gente, todos nós, quem já foi insensato alguma vez na vida? Quantas vezes você já foi insensato? Insensatez, o ser humano é susceptível à insensatez, a gente esbarra nela todo dia. Meu irmão, nós temos que ter uma decisão e vencer a insensatez. Me mantém sóbrio, e Deus nos deu armas poderosas. Essa aqui é uma delas. Está no meio do povo da luz, está mergulhado no ambiente da fé, está imerso na palavra. A palavra, ela choca a nossa insensatez. Quantas vezes eu li a palavra, quantas vezes eu ouvi a pregação, que eu falei: eu sou insensato. Meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Meu Deus, como é que eu escolhi esse caminho? Meu Deus, como é que eu falei isso? Quem já ficou com vergonha de alguma atitude sua? Quem já ficou com muita vergonha? Já fiquei com muita vergonha. Que tolice é essa? Que estupidez minha é essa? Que postura minha é essa? Que vexame! Que vexame! Eu fiquei imaginando os anjos olhando para mim: misericórdia. Não, em nome de Jesus, Deus vai nos ajudar a vencer a insensatez. E aí, querido, você começa a ver os insensatos na Bíblia. Quando Abraão tem um filho com Agar, foi insensatez de um profeta. Quando Moisés fere a rocha, foi insensatez de um profeta. Quando Jacó engana o pai fingindo que é Esaú, foi insensatez de um servo de Deus. A Bíblia está cheia. Quando Davi adultera e manda matar o marido da mulher com quem adulterou, isso foi uma insensatez absurda. Está cheio de exemplos de insensatez na Bíblia. E toda insensatez traz um preço ruim demais. Então, o alerta, meu Deus, o que é a blindagem interna? É você criar defesas contra a sua própria insensatez. Eu não quero cair em insensatez. Deus, eu quero viver corretamente. Eu quero te agradar por inteiro. Deus, eu quero acertar nas escolhas da minha vida. Senhor, eu quero me manter na luz. Eu quero estar mergulhado no centro da vontade do Senhor. É aquela cena do povo de Israel e o santuário lá no meio, o tabernáculo no meio. Mesmo aquela blindagem não era só porque aquele povo tinha um tabernáculo no meio. Aquela blindagem começou lá em Abraão, 400 anos antes daquilo. Tinha uma aliança cobrindo aquele povo. Meu irmão, e nós somos a proteção para os nossos filhos, para os nossos netos, amém ou não, gente? Mas nós temos que ensinar os nossos filhos e netos a amarem a Deus. Porque ninguém pega carona na proteção dele o resto da vida. Ló está aproveitando a carona de Abraão. Onde ele vai está abençoado. O dia que se separou de Abraão, perdeu tudo. Ele estava blindado pela blindagem de um terceiro. É a melhor coisa do mundo é andar com alguém que anda com Deus. Pessoal que estava no barco, no navio com Paulo, todo mundo sobreviveu. E o anjo foi claro: eu te dou todos que navegam contigo. Que coisa linda. A blindagem que está sobre a sua vida, Paulo, eu estou estendendo para todo mundo ao seu redor. Meu irmão, você está do lado de gente abençoada aí, ó. Só de sentar do lado aí, a blindagem dele já cobriu você, amém ou não, gente? Coisa maravilhosa, andar com quem anda com Deus. O segredo é simples: ande com quem anda com Deus. Casar então, pelo amor de Deus. Solteirada, pelo amor de Deus, casa com gente certa, que ama Jesus, amém? Vamos terminar aqui com o Salmo 73. Começando o verso 2 e 3, 21, 22, depois 17. Salmo 73, 2 e 3. Olha o que Asaf, o escritor desse salmo, diz. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, eu quase desviei, eu quase abandonei a fé, eu quase virei as costas para o Senhor, as costas para o Senhor, eu quase desviei, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Atenção, igreja, tem gente que anda longe de Deus e está muito bem.
por um tempo. Por um tempo. E se naquele tempo de ilusão, da prosperidade do ímpio, se isso mexe com o seu coração, você não está com o coração tão blindado assim. Ele está dizendo, eu invejava os arrogantes, falou, o cara vai bem, o cara, eu estou aqui ralando, buscando a Deus, o outro lá só peca, isso tudo certo para ele. Quando você está no seu trabalho, esperando uma promoção, aquele pecador, adúltero, fala mal de tudo, aquela praga, é o capeta em pessoa, é promovido e você fica rebaixado, você fica feliz, você vai para o altar e fala, Deus, não entendo. Resposta do céu, vamos ver o que esse salmo fala, ele está invejando os arrogantes. Pula lá para o 21 e 22, que expressão de Asaf, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, verso 22, eu estava embrutecido, de novo, de novo, só para gravar isso na sua alma, vai. Eu estava, quem já ficou embrutecido e ignorante aqui? Eu já fiquei um monte de vezes. E ele continua, era como um irracional a tua presença. Eu virei uma mula na presença do Senhor. Salmo 32, ele diz, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ele está dizendo, não seja como uma mula. Deus está dizendo, não me faça pôr um cabresto em você. É isso que Deus está pedindo. E aqui ele está dizendo então, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como irracional a tua presença. Aonde foi a virada? Está lá no verso 17, olha 17, versículo 73, 17, até que eu entrei no santuário de Deus, que mais? E atinei com o fim do ímpio. Meu irmão, se você medir pelo presente, você vai entrar em crise. Mas se Deus abrir os seus olhos para o fim da história, você vai ficar muito feliz, muito cheio de fé, muito cheio de alegria, muito cheio de confiança, que o final da história do povo de Deus é de glória sobre glória, amém ou não, gente? Meu irmão, Deus nunca fica devendo nada para ninguém, seja fiel e Deus vai te premiar, ponto final. Se a recompensa não vem na terra, vem no céu, que é melhor ainda. Porque aqui na terra passa, lá fica para sempre, amém, gente? Se puder transferir um pouco daqui para lá, faça isso, é melhor, viu? É melhor, mais negócio, porque lá dura para sempre. Mas aqui Deus também te premia, aqui Deus também te preserva, aqui Deus te recompensa. Jó foi recompensado, José foi recompensado, Davi foi recompensado, todo mundo na Bíblia que padeceu foi recompensado de alguma maneira, aqui e lá. Então, meu irmão, permaneça debaixo da blindagem, blindando o seu coração até o último dia. Quem recebe faz uma festa. Ei!